Muito bem. Quando eu falei para o Edson se podia ser em versos, é porque existe uma peça artística intitulada Prece. Esse é o título. E ela diz assim: quem quiser fechar os olhos, fechem. Quem quiser mantê-los abertos. Louvado sejas, Senhor, na glória do lar celeste, pelos bens que nos trouxeste no Evangelho Redentor, na tarefa renovada que o teu olhar nos consente, de espírito reverente, clamamos por teu amor. Pobres cegos que fugimos da luz a que nos elevas, nossa oração, nosso Pai Nosso, rompe as trevas, escuta-nos, Mestre, e vem. Retifica-nos o passo para a estrada corrigida, sustentando-nos a vida na força do eterno bem. Dá-nos, Jesus, tua força que nos consola e levanta, que a tua doutrina santa vibre pura e viva em nós. Faze, Senhor, que nós todos, na caminhada incessante, cada dia, cada instante, possamos ouvir-te a voz. Ampara-nos a esperança, socorre-nos a pobreza, liberta nossa alma presa do erro e da imperfeição. Mestre excelso das virtudes, hoje, sempre e em toda parte, ensina-nos a guardar-te no templo do coração. Que assim seja. Muito bem, uma boa tarde a todos. Estou feliz de estar aqui, como já adiantou o Edson, não é a primeira vez. E coração agradecido pela lembrança do nosso nome. Eu estou feliz, portanto, pelo convite que a direção da casa me faz. E atento à recomendação de Francisco Cândido Xavier, que num certo momento daquela exemplar existência, assim se expressou: a missão fundamental da Casa Espírita é divulgar o Evangelho de Jesus com a maior simplicidade possível. Amigos do Verdade e Luz, o evangelista Lucas, no capítulo 10 do seu livro, do seu Evangelho, a partir do versículo 25, ele nos traz um relato grandioso. Refletindo ali, nesse seu relato, uma passagem do nosso Mestre Jesus, que enseja para nós todos profundas reflexões, estudos, análises, dada a grandeza daquele ensinamento. Aliás, como tudo do Mestre Jesus, durante o seu messianato, 3 anos e alguns meses. Relata Lucas que um doutor da lei inquire Jesus nesses termos: Mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus, o mestre dos mestres, o governador espiritual do planeta aqui encarnado, conhecia, como poucos, e num diapasão mais elevado do que todos, o íntimo das pessoas. Identificou ali naquele homem um doutor da lei, uma autoridade na comunidade hebraica, judaica, a intenção que animava aquele homem
a se dirigir a ele, chamando-o de mestre, quando no seu íntimo abrigava a proposta de confundir Jesus. Existem vários outros relatos, não somente do evangelista Lucas, mas dos outros evangelistas, em situações muito semelhantes a essa, e não apenas por doutores da lei, mas de outros representantes da comunidade hebraica que se incomodavam com a participação daquele moço, sem nenhuma expressão em termos sociais, sem amigos importantes, e era lá do interior, da província da Galileia, de um povoado pequeno, sem expressão, Nazaré, e que ajudava o pai numa carpintaria. Como que aquele moço, aquele novo profeta, arregimentava tantas pessoas, multidões. Existem estudos que afirmam de milhares de pessoas. Então, essas classes representativas ali do povo hebreu, como os doutores da lei, ou seja, esses homens versados no judaísmo, um teólogo, os escribas, que eram doutores da lei, com a missão de ensinar o povo, a seita dos fariseus, dos saduceus, a classe sacerdotal, todos eles tinham algo em comum. Não se conformavam com aquele moço que o povo amava. Então a questão dirigida a este homem foi com esta proposta, inicialmente, de embaraçá-lo, tentando-o pegar em falta de alguma coisa, dentro dos preceitos rígidos do judaísmo. Mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus se utiliza de um recurso próprio dos grandes e daqueles que têm autoridade moral, e Jesus o tinha em mais alto grau. Responde aquele homem com uma pergunta: como está escrito na lei? Como que o Senhor lê? E antes de continuarmos o relato de Lucas, é bom destacar essa questão da lei e os profetas. Ou seja, é todo um conjunto de conceitos formando uma das mais antigas religiões do mundo, o judaísmo, que teve um expoente com Moisés, há cerca de 1.200, 1.300 anos antes, com a retirada do povo hebreu, lá de uma espécie de escravidão, servilismo, em solo egípcio, retira toda aquela população, todo o povo, para encaminhá-lo à chamada Terra Prometida, a Palestina, ali na época de Jesus. Esses doutores da lei, eles sabiam de tudo. A história do povo, as razões, a questão do decálogo recebido por Moisés, que tem abrangência mundial, aqueles ensinos que se seguiram, a conceituação do Deus único, os ensinos que se seguiram com os profetas até aquela época, são mais de 1.200 anos, 1.200, 1.300 anos. O doutor da lei sabiam de tudo. E mais um pouco. Daí, a exposição até do ridículo daquele homem em arguir Jesus nesses termos: que devo fazer para ter a vida eterna? Jesus, então, como já falamos, responde perguntando o que é que está escrito na lei. Como o Senhor lê?
E aquele homem, uma autoridade ali na comunidade hebraica, judaica, povo, religião, junto, se vê constrangido em responder. Porque o que não faltava ali eram testemunhas, pessoas que estavam assistindo aquilo. E ele responde, possivelmente já bem constrangido. Citou Moisés no Deuteronômio, o 5º livro do Pentateuco, mosaico. O amor a Deus sobre todas as coisas, com todas as forças da alma, com todo o entendimento. E a conjunção, ligando, o outro ensinamento, mandamento, novamente Moisés, o profeta maior. Agora, no Levítico, o 3º livro do Pentateuco, mosaico, a Bíblia do judaísmo, o Pentateuco, o amor ao próximo como a si mesmo. Jesus, ante a resposta daquele doutor da lei, lhe diz: respondestes bem, faze isto e viverás. Repetindo, o amor a Deus sobre todas as coisas, com todas as forças da alma, com todo o seu espírito, com todo o teu entendimento, e ao próximo como a si mesmo. Faze isso e viverás. Contudo, aquele homem devia estar vivendo já um conflito íntimo, o que é extremamente saudável para as pessoas. Aquele fervilhar de dúvidas, porque ele sabia tudo de cor, séculos e séculos de registros, mas não alcançava o que estava escrito em termos de entendimento e de resposta às suas inquirições íntimas, porque ele formula uma outra pergunta para Jesus e, naturalmente, num outro diapasão, não aquele de afronta, de tentar o mestre, possivelmente jamais abrandado. Ele indaga: e quem é o meu próximo? Eis o ponto. Aquele homem, aquela autoridade, não sabia definir o que vem a ser o próximo, senão ele não teria perguntado. Ele perguntou porque ele não sabia. E Jesus, vendo aquele quadro à sua frente, e na sua visão grandiosa, de um responsável por este planeta, perante o sistema solar, identificou ali a oportunidade de ministrar não apenas aquele homem, ou daquelas pessoas que ali estavam, mas para a humanidade, nos séculos que se seguiriam, um grandioso ensinamento que, sobre a ótica da doutrina espírita, 18 séculos depois de Jesus, atinge uma grandeza e uma abrangência, tudo à luz da razão, respondendo às nossas inquirições e nos falando da nossa destinação, sem dúvidas no íntimo. Jesus propõe ali uma parábola, ou seja, uma história montada por ele. E as parábolas, todas elas, tem dezenas delas, que os evangelistas registraram. Elas têm uma característica, além da proposta. É que elas são curtas, com poucos personagens, números fáceis, porém, indo a extremos, impactando os ouvidos daqueles que iriam ouvir essas histórias e aqueles que, no decorrer dos séculos,
iriam tomar conhecimento através dos registros históricos. Fala Jesus que um homem descia de Jerusalém para Jericó, duas cidades expoentes ali na Judéia. Aliás, uma curiosidade, eu não sabia disso, recentemente eu tomei conhecimento que Jericó é tida como a cidade mais antiga do mundo. Eu desconhecia isso. Um homem descia, falava Jesus, de Jerusalém para Jericó, quando foi visitado por ladrões, assaltantes, plural, que o despojaram de tudo que ele possuía, deixando-o à beira da estrada, sem nada, desnudo e com muitos ferimentos, deixando-o ali quase morto. Mas, amigos, não se preocupem, isso só acontecia naquela época. Hoje em dia, isso não existe. Gente assaltar os outros, surrar, retirar tudo que tem, roubar celular, essas coisas, isso não existe mais. O progresso acabou com isso. Tudo bem. Fazendo o mesmo trajeto, passou por ali um sacerdote. Vendo aquele homem à beira da estrada, quase morto, prosseguiu, passou de largo. Passou também um levita. Mesmo procedimento. Olhou, algo assim como encrenca à vista, e prosseguiu. E passou também um samaritano, que vendo aquele homem, compadeceu-se dele, desceu de sua montaria, prestou a ele os primeiros socorros. E o interessante que Lucas relata o ensino de Jesus, dizendo que fez-lhe ataduras, aquele samaritano, utilizando 2 líquidos preciosos dentro da cultura judaica: o vinho e o azeite. Colocou na sua montaria, no seu cavalo, levou-o para um local mais adequado para receber mais socorros, uma hospedaria. Lá instalou, ficou com ele e recomendou ao encarregado daquela estalagem que cuidassem dele. Adiantou-lhe uma quantia em dinheiro, 2 moedas, 2 denários. O denário é uma moeda romana de circulação ali na Palestina. Era de prata, tinha valor. Foram 2. E disse àquele homem que quando ele retornasse de viagem, ele iria passar ali. E se houvesse mais despesas, além daquele dinheiro que ele havia adiantado, ele cobriria. E seguiu a sua viagem. Terminou a parábola. E Jesus pergunta àquele doutor da lei: ao seu ver, doutor, qual dos 3, o sacerdote, o levita, o samaritano, qual dos 3 lhe parece ter tido para aquele que foi assaltado, aquele homem, esta conceituação de próximo? Com quem se estabeleceu este vínculo de próximo? Qual dos 3? Aquele homem respondeu: aquele que usou de misericórdia com ele. E Jesus disse: pois vá e faça o mesmo, estabelecendo ali o conceito básico da caridade, ou seja, do amor em ação.
Antes de continuarmos, seria interessante fazermos uma rápida explanação, rápida mesmo, sobre esses três personagens: o sacerdote, o levita e o samaritano. Sacerdote, o nome está bem claro, nós associamos aqui no Brasil, nos tempos de hoje, o sacerdócio organizado. Eles ficavam, os sacerdotes, lá em Jerusalém, onde estava situado o templo, que tem uma história, a construção desse templo com Salomão, cerca de 800 anos antes. E um sacerdote era facilmente identificado. Primeiro que tinham poucos, não eram muitos. E pelas roupas, pelas vestes, pelo seu dia a dia, eles eram facilmente identificados. Isso fica-se muito claro. Segundo, passou um levita. Aí, levita. Com Abraão, cerca de 2000 anos antes de Jesus, o pai Abraão, o começo de tudo, a história do povo hebreu. Abraão teve um filho, Isaac. Isaac teve um filho chamado Jacó. E esse Jacó teve 12 filhos, homens. E desses 12 filhos, a descendência, os clãs, as tribos, dos 12 bisnetos de Abraão, quase 2000 anos antes de Jesus. E essa questão da ascendência dentro da comunidade hebraica, judaica, era algo muito sério. Quase um culto. Qual era a procedência, a ascendência de cada homem do povo hebreu. Comparando aqui, vamos supor, o encontro aqui, as pessoas se conhecem, um, outro, prazer, como vai, qual é o seu nome, etc. Num instante, ficava plenamente identificado ali quem era descendente de Rubem, quem era descendente de Benjamim, quem era descendente de Dan, de Neftali, de Judá, enfim. Isto era muito importante, cultuado pelo povo hebreu. Levita eram os descendentes de um dos filhos de Jacó, Levi. Acontece que esses descendentes, e olha gente, ali na época de Jesus, quase 2000 anos, eles eram assim, ligeiramente especiais, né? Parece que não eram muito chegados aí à mão de obra, os outros tinham que trabalhar para eles, as coisas eram mais facilitadas, e o trato das coisas sagradas ficavam por conta dos descendentes de Levi. E de mais ninguém não podia. Tinha que pegar um objeto daqui, lá na sinagoga, para levar lá. Quem punha a mão nesse objeto tinha que ser um descendente de Levi, sobre penas severas. Era assim. E o povo entendia isso muito bem. Lá na época de Jesus, a expressão levita se prestava não apenas para os descendentes de Levi, mas aqueles descendentes de Levi que tinham funções religiosas. Ficou claro agora, gente? Deu para entender? Era isso. Então, fulano é levita, ou seja, trabalha com as coisas sagradas, no templo, nas sinagogas, etc. Muito bem. O notável espírita Caibar Schutel, escritor com nome tão belo na história do espiritismo aqui no Brasil, ele, respeitosamente, para esclarecer, ele dizia que os levitas eram os padres menores. Interessante essa colocação, né? Muito bem, passou um levita ali, e a exemplo do sacerdote, não tomou conhecimento daquele homem que estava quase morto. Seguiu viagem e passou um samaritano. Quem eram os samaritanos? Os samaritanos
eram descendentes de Abraão, de Isaac, de Jacó, mas que houve um certo momento desses, entre eles, das tribos maiores, uma cisão, choque, e um grupo se isolou numa região ali da Palestina, onde a capital era Samaria. Então, a localidade, uma província, ficou conhecida como Samaria, o nome da capital. E os que ali residiam, mantendo uma respeitável animosidade com os outros irmãos, eram chamados de samaritanos. O assunto é mais amplo um pouquinho, mas não há tempo de discorrermos. Eles viviam quase que isolados ali, entre a Galileia, ao norte, e a Judéia, no sul, a província da Samaria. Eles não eram bem vistos pelos judeus tradicionais, não. Pois foi exatamente um samaritano que passava por ali, que socorreu aquele homem que estava quase morto de tanto apanhar e roubado de tudo que possuía. Jesus, ante a inquirição daquele doutor da lei, pergunta: qual dos três, o sacerdote, o levita, o samaritano, que se estabeleceu esse vínculo ante a sua inquirição? Quem é meu próximo? O homem responde: aquele que usou de misericórdia para com ele, pois vá e faça o mesmo. Muito bem, amigos. A bandeira do Espiritismo, o estandarte, é aquela frase que foi içada, levantada por Kardec: fora da caridade não há salvação. Ou seja, fora do amor em ação, ninguém se salva. E o que é salvação, à luz da doutrina espírita? É, após o desencarne, um lugar paradisíaco para usufruir das benesses do céu? À luz da razão, isso não poderia se verificar. Salvar-se, à luz da terceira revelação, é um procedimento voltado à prática do bem incessantemente, para que quando retornar à pátria espiritual, e todos nós vamos retornar, possamos voltar melhores do que quando aqui chegamos. Ou seja, que se verifique o progresso, a evolução, uma situação melhor em termos morais, intelectuais e espirituais. Nisso consiste a salvação à luz da doutrina espírita, da codificação de Kardec. Jesus, ali, com esta parábola, deixa nítido e claro que a salvação, a dúvida que aquele homem tão importante tinha, residia na prática do amor a seu semelhante, amando o próximo como a si mesmo. E aquele que ama o próximo é porque se ama, e amando-se, estender esse amor ao próximo, e automaticamente estará amando a Deus. E quanto mais insistente ele for nesta proposta incessante, mais feliz será, mais qualidade de vida, mais felicidade encontrará aqui na terra enquanto encarnado. Daí a colocação de Jesus: faze isto e viverás. Amigos, muitas vezes nos questionamos esta questão de nos voltarmos ao nosso próximo e fazemos muitas vezes projeções até insanas, achando que temos que nos igualar a esses grandes vultos da humanidade,
no caso da parábola, a atuação do samaritano, de deixar os seus negócios, a sua vida, o seu trajeto, a sua viagem, ficar com uma pessoa que ele não conhecia. E é assim que temos a salvação. A caridade de que nos fala Jesus, que Paulo de Tarso, após a crucificação, já como Paulo, não o orgulhoso componente do Sinédrio, nos leciona que a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente dessas três, é a caridade. Superior, inclusive, à fé. Esta base, esta premissa do amor ao próximo como a si mesmo, é a receita infalível para crescermos, evoluirmos. Como falamos, sermos felizes aqui, porque dá qualidade de vida a quem se volta à caridade. Não necessariamente nessas grandes propostas desses grandes nomes, mas em condutas, muitas vezes, tão pequenas, que nós negligenciamos. E seguramente, essas negligências nossas começam dentro de nossas casas, nas nossas composições familiares. Muitas vezes, um gesto, um olhar, um abraço, a valorização de ver o boletim escolar de uma criança, de um filho, um aperto de mão, a lembrança de um nome e entrarmos em contato. No trânsito, o respeito à faixa de pedestres, facilitar um troco, ceder a passagem, quando se levantar, colocar a cadeira no lugar. Muitas vezes, condutas tão simples, e nós estamos negligenciando a falta de caridade. Não necessariamente temos que agir como Madre Teresa de Calcutá, fundando instituições, fundou em mais de 130 países, centenas de instituições. Divaldo Pereira Franco, a Mansão do Caminho, instituição modelar de apoio à criança desamparada do mundo, reconhecido pela ONU. A participação desses cientistas voltados ao bem-estar da humanidade, como Fleming, por exemplo, o escocês, que lá nos anos 20 ainda os primeiros passos para que o planeta recebesse a penicilina. E ali, em torno da Segunda Guerra Mundial, na metade do século passado, mudou a expectativa de vida no planeta Terra com a chegada do antibiótico. De Pasteur, que com as suas descobertas na área da química estabeleceu um marco divisório antes dele e depois dele no planeta, no que tange a procedimentos médicos hospitalares. Não nos está sendo exigido isto, e nem temos condições de fazer isto. Mas temos condições de estender a mão para alguém, muitas vezes esse alguém dentro de nossas casas, em condutas simples. Amigos, eu tenho 5 netos. O mais velho com 27 anos. O mais novo com 9 anos. Ao todo 5. E todos eles, nos momentos de suas vidas, tinham um prazer muito grande com os avós. A minha esposa ainda estava aqui, não tinha feito a viagem de retorno, de ficarem lá na minha casa.
épocas de férias escolares, finais de semana, com feriados. Vamos ficar na casa do vovô e da vovó. Há um fato que eu vou relatar aqui que me emociona bastante com um desses netos, que hoje é uma moça que está com seus 22, 23 anos. Eu estava lá em casa, e aquela alegria. Alguém já definiu avós como dois bichos que foram domesticados pelos filhos para serem montados pelos netos. É verdade. Aquela alegria. E combinamos ali que no dia seguinte, pela manhã, era o dia de semana, nós iríamos sair cedo para ver uma série de coisas e ela iria me ajudar. Era um toquinho de gente. Uma pré-adolescente. Faz tempo isto. Ah, que alegria. No dia seguinte, logo cedo, fomos acordá-la. Estava dormindo. Ana, levanta, a vovó estava ali. Ela abriu o olhinho. Já está na hora. Levanta, salta da cama aí, vai para o banheiro. A vovó falou, a roupa já está aqui, e tá, se arrume, vamos lá tomar um cafezinho. E eu falei, é isso aí, e nós vamos sair, que nós temos muitas coisas para fazer. Ela deu um salto, foi lá no banheiro, se arrumou. Tá. De repente estávamos tomando café, e de repente estávamos saindo de carro. Lembro-me bem, ela pegou uma boneca, abriu a porta traseira, colocou a boneca lá, puxou o cinto de segurança, pôs na boneca, voltou para o banco da frente, colocou o cinto. Onde é que nós vamos em primeiro lugar? O que nós temos que fazer? Tem um monte de coisa, tem isso. A vovó pediu para não esquecer de passar lá, pegar aquela roupa que estava roubando, isso, levar não sei o que, passar no supermercado. Tá? Aquele clima adorável de um avô com uma neta. Muito bem. Falei, mas a primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos passar numa clínica de fisioterapia que o vovô precisa fazer um tratamento com umas agulhinhas. Falei isso porque sabia que vinha a pergunta. Como? Clínica? O que é isso? Hospital? Falei, não é bem um hospital não, mas é um lugar onde a gente faz um tratamento, que o vovô está com um probleminha aqui nas costas, e o doutor lá aplica umas agulhinhas, acupuntura. E vai colocar agulha no seu corpo? Eu falei, 10 agulhas. E dói? Eu falei, não. Ao contrário, é para não doer. É para tirar dor e desinflamar. É um santo medicação. Com agulhinha, nunca vi isso. Eu posso ver? Eu falei, pode. Você vai ficar assistindo. E quanto tempo fica as agulhinhas? Fica com ela? Vai embora para cá? Não. Eu vou ficar lá um tempo, meia hora, uns 30 e poucos minutos. Tá? Expliquei para ela. Ela ficou interessadíssima de saber como é que era isso. Muito bem. Chegamos na clínica. Naquele dia, naquele momento, naquela hora, não havia ninguém na sala de espera. As salas, tem um corredor largo, as salas estavam repletas. Salas diversas de tratamento. Mas ali, esperando, não tinha ninguém. Nos sentamos, cumprimentamos a recepcionista, tudo bem. Tá? Assim que nos sentamos, entraram duas mulheres. Uma idosa, bem velhinha, com uma do lado, amparando a velhinha para andar. Mãe e filha. Chegaram, andando devagar, sentaram assim do nosso lado. Nos cumprimentamos. Quando o fisioterapeuta veio, o doutor, pelo corredor, chegou até ali, na sala, nos cumprimentou. Bom dia, dona fulana, a velhinha. Bom dia, a outra, a filha. Tudo bem? Tudo bem. Acácio, tudo bem? Tudo bem. E quem é essa boneca aí? Falei, minha neta. Como é que você se chama? Ana. Que nome bonito, é o nome da minha esposa, também se chama Ana. Muito bem, tá. E fez este sinal. Assim. Quem chegou primeiro? As duas?
ou eu com a minha neta. No meu caso, eu que ia fazer o tratamento. Automaticamente, eu disse, ela chegou primeiro. Ele falou, então vamos lá. Ajudou a velhinha a se levantar, a filha também. Ela segurou no braço de um, no braço de outro, e saíram pelo corredor. A minha neta falou, vô, não entendi. Nós chegamos primeiro. Por que você falou que ela chegou primeiro? Como tínhamos tempo, não ia demorar ali, ele é tudo rápido. Mas lá, tomando as aplicações, são 35 minutos, teríamos tempo. Eu ministrei uma lição para minha neta. Falei, Ana, você se lembra como é que você acordou hoje, como é que foi o dia? Ela falou, lembro, eu estava no maior sono. Você chegou com a vovó, levanta, etc. Eu abri o olho, me levantei, dei um pulo. Você lembra como é que você foi dali e foi até o banheiro? Ela falou, eu fui, né? Eu falei, você foi pulando, lembra? Ela falou, é meu jeito, realmente, ela até hoje assim. Ela fica feliz, ela dá um pulinho, parece passarinho. Eu falei, então, você foi no banheiro, você fez o que tinha que fazer lá no banheiro, se arrumou, escovou o dente, tá? Depois você veio, você se trocou, a vovó deixou as roupas aqui, você mesmo se arrumou, você colocou meia, você colocou tênis e foi lá para tomar café, não foi isso? Falou, foi. Você pegou a boneca, colocou do carro, colocou o cinto de segurança, pulou, veio conversando comigo, desceu do carro, veio aqui comigo, não foi assim? Ela falou, foi. Então, e essas duas senhoras que estavam aqui, será que foi desse jeito também? Ela falou, acho que não, né? Será que aquela senhora, a velhinha, levantou sozinha da cama ou a filha precisou ajudar? Falou, eu acho que precisou, né, ajudar. E para ir no banheiro? Será que ela foi sozinha ou a filha foi junto? Eu acho que foi junto, né? E para trocar de roupa? E se ela tomou um banho? Será que ela foi sozinha no chuveiro? E se enxugou sozinha? Se vestiu? Ela falou, não. Para entrar no carro, ela entrou como você entrou? Saltitando? Ou foi conduzida pela filha? E para descer aqui, que nós não vimos? Nada disso, nós estamos imaginando. Você viu como é que eles entraram aqui? Andando aqueles passinhos bem lentos. Ela falou, é verdade. Então, Ana, o mínimo que eu podia fazer era dizer que ela chegou na minha frente. E eu não me torno uma pessoa boa por causa disso. É que é muito fácil fazer isso. E eu fiz. E não vamos perder tempo aqui. Quer dizer, naturalmente essa conversa foi mais longa, foi lá na sala, tudo. Uma perda de tempo, que as aplicações das agulhinhas, no caso da velhinha, foi rápido também. E eu fiquei ministrando essas informações para minha neta. São sementinhas de luz que os mais velhos, não necessariamente os pais, mas os avós, os amigos mais velhos, professores, têm o dever de ministrar para os pequenos que estão em formação. E foi o que eu fiz. Ela falou, sim, eu estou entendendo, vó. Falei, então é isto. Dei um tempinho para ela e falei, Ana, teve uma coisa que eu tenho certeza que você não viu ou não valorizou. Ela falou, o que, vó? Você se lembra que o fisioterapeuta, o doutor, veio, ajudou ela a se levantar e ela foi pelo corredor para ir na sala apropriada, tendo do lado o doutor e do outro lado a filha. Você se lembra direitinho? Falou, lembro. Só que assim que elas se levantaram, aquela senhora, a filha, voltou o olhar para mim, virou-se, olhou para mim e sorriu. Ana,
Eu tive ali a recompensa de um ato meu que foi tão simples. A recompensa. O bem que faz quando nós fazemos o bem, sem esperar retornos, sem negociatas com o alto, sem comércio. O bem pelo bem em si, foi o que eu fiz. E não me tomou tempo, não me custou dinheiro, e o pagamento foi um sorriso que eu recebi daquela senhora que eu nunca tinha visto. E talvez nunca mais a veja. Kardec nos esclarece em O Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, e em especial na obra Céu e Inferno, principalmente na primeira parte, no capítulo 7, Código Penal do Dever Futuro. Toda a ação do bem tem uma recompensa. E Jesus, no Sermão da Montanha, nos lecionou que o Pai, em segredo, nos recompensará. É a prática do bem. Não precisa ser necessariamente se fechar, fazer uma oração no ambiente fechado. Mas toda a nossa ação no bem, há uma recompensa que nos dá qualidade de vida, alegria de viver e entender melhor a conceituação, quem é o meu próximo, na prática da caridade. Amigos, encerrando. Maria Dolores, pelas mãos de Francisco Cândido Xavier, nos endereça uma mensagem belíssima, com o título Serve e Esquece. Perceberam? 2 verbos, verbo servir e o verbo esquecer. O verbo servir é a própria mensagem cristã. Servir, amar, voltar-se ao próximo, é servir. Não importa a área de atuação e nem a magnitude, servir, e sempre. E esquecer o quê? Aquilo que deve ser esquecido, que não contribui para o nosso crescimento. São experiências, muitas vezes, não exitosas, coisas que não deram certo. Choques com pessoas. Tiremos dali o aprendizado, mas não agasalhemos estas situações desagradáveis. É para esquecer. E a melhor maneira de se esquecer, isso tem bases científicas, é nos voltarmos à prática do bem, servindo. Porque automaticamente estaremos ocupando a nossa mente com coisas úteis e não temos muito tempo para ficarmos remoendo aquilo que deve ser esquecido. Daí o serve e esquece de Maria Dolores, pelas mãos de Francisco Cândido Xavier. Vamos à peça artística, encerrando. Coração, ouve. Se queres a bênção da paz constante, trabalha e segue adiante, cumprindo o próprio dever, para vencer no caminho tristeza, treva, pesar, muito mais do que lembrar, a vida roga esquecer. Esquece as mágoas sofridas, as horas de céu cinzento, o azedume, o desalento, os tempos de provação. Reforça-te dia a dia, não pares contando lutas, progresso é o lema que escutas num mundo em transformação. Tudo tu busca a vanguarda, a flor converte-se em fruto, do cascalho rijo e bruto, eis o diamante a surgir. O fio forma o agasalho, a própria noite se esquece na aurora que resplandece, buscando a luz do porvir. Da própria queda do erro, levanta-te e segue à frente, servindo incessantemente, tudo podes refazer.
Não te detenhas na angústia, ante o mal prossegue e esquece, ô vida, pois as próprias nódoas da vida, a vida roga esquecer. Pela atenção, obrigado.